Se você, assim como eu, é uma pessoa autodidata e gosta de aprender idiomas sozinha, então muito provavelmente você já cometeu alguns erros. Desde quando eu comecei minha jornada aprendendo idiomas, eu cometi muitos erros e ainda cometo. Porém, hoje eu vou comentar sobre 6 erros mais comuns e que podem estar atrapalhando aí os seus estudos. Se você não me conhece, meu nome é Luana, eu posto aqui sobre dicas de idiomas, literatura e viagens. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever. O primeiro erro, que é um erro que eu realmente demorei muito para entender, é estudar sem ter um plano, sem ter um planejamento, sabe? Às vezes a gente acha que só estudando ali qualquer coisa, a gente está estudando e é o que vale. Porém, não é assim que as coisas funcionam. Se você estuda vocabulários aleatórios, num dia você estuda isso, no outro dia você estuda aquilo, e não tem meio que uma conexão, uma ordem, sabe? Um plano, não é legal. Ah, mas você está estudando do mesmo jeito. Realmente, você está estudando, muito provável que você vai se lembrar de algumas coisas, mas vai demorar muito mais para você alcançar o seu objetivo, seja lá a fluência ou outra coisa, porque você segue de forma aleatória. Vamos pegar aí o Enem, que muito provavelmente você já passou por essa fase ou ainda vai passar. Se você estudar para o Enem, cada hora um tema, uma coisa, não vai ser muito mais difícil de estudar do que você já ter um planejamento ali. Por exemplo, biologia, você começa com células, depois você vai para tecidos, órgãos, entendeu? Não faz mais sentido do que você estudar hoje animais e aí amanhã você estuda células e amanhã você estuda plantas. Você tá entendendo que precisa ter um planejamento? Esse é o erro que, assim, eu demorei muito para ter e hoje eu não vivo sem ter um plano de estudos, mas um plano ali em que eu possa me basear e seguir. Fora que facilita muito no dia a dia você já saber o que você vai estudar. O segundo erro é um erro que para cada um vai ser um pouco diferente, mas é basicamente não ter um horário meio que fixo para estudar. Um bloco de horários, como eu gosto de chamar. Porque antes eu simplesmente falava, quando der tempo durante o dia, eu estudo. E aí, às vezes eu tinha um tempo, mas eu ficava, ah, não, mas mais tarde também eu tenho tempo, eu estudo mais tarde. Aí quando chegava mais tarde, eu não estudava. E aí, às vezes você passa dias fazendo isso, porque você não tem um horário para estudar. Óbvio que cada rotina é uma rotina, tem gente que todos os dias tem uma rotina diferente, mas se você conseguir olhar a sua rotina e falar, não, é muito mais propenso que eu consiga estudar na parte da manhã das 10 até meio-dia do que à noite. Então, você vai focar o seu horário de estudo nesse horário. Ah, realmente hoje não deu? Beleza, você muda, coloca para outro dia. Mas você já definiu um bloco de horários, faz você ter um compromisso maior com aquilo e você entende melhor a sua rotina para você conseguir encaixar o seu estudo de idiomas nela e não ficar uma coisa que quando der eu estudo. O terceiro erro, que é um erro assim que, gente, isso faz você perder muito tempo. Para quem tem a rotina atarefada, tem pouco tempo, não ter já todos os recursos disponíveis. Se você chega no dia para estudar, vai sentar, você tem 30, 40 minutos para estudar. E aí você primeiro vai pesquisar o que, que você vai estudar, que tema você vai estudar, porque você não tem um planejamento. E vai procurar qual material você vai usar na internet. Você já vai perder aí 20, 30 minutos. E olhe lá se você ainda não perder mais tempo. Porque demora, não é uma coisa rápida. A gente acaba. É tanta coisa disponível na internet. Eu digo pra vocês, a internet ela tem muita coisa disponível, muita coisa boa, gratuita. Porém, você encontrar os materiais bons, treinar, olhar qual que é legal, qual que não é, isso aqui funciona pra mim, isso aqui não funciona, a gente isso demora muito, porque tem muita coisa e é muito difícil você filtrar essas coisas. Imagina você fazer isso na hora que você vai estudar, você vai perder a maior parte do seu tempo, que deveria já estar estudando, procurando recursos. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante, que é você ter recursos disponíveis. Então, vai assistir pelo YouTube, já coloca lá quais YouTubers você gosta, quais canais são legais, as playlists, música, já deixa algumas músicas separadas, podcast, já seleciona podcasts, já deixa lá todas as opções que você tem, opção de livro, gramática, tudo, todos os recursos que você pegou um dia só para procurar recurso, só para procurar recurso mesmo. Você salva todos os recursos que você gostar, que você acha que é pro seu nível, divide por nível. Aliás, esse aqui é mais para um, esse é para dois, esse é para B1. Divide. Gente, isso aqui salva vidas. Salva vidas. E não esqueça de salvar recursos para quando você não tá afim de estudar, tá?
porque é quando você não quer fazer aquela coisa mais pesada, né, mais ativa, mas ainda assim você quer estudar. Então você coloca uma coisa mais leve. Então é bom você ter todos os recursos em mãos para você conseguir chegar, sentar a bunda e já estudar, já saber o que você vai estudar. E, inclusive, foi por isso que eu criei o meu cronograma de inglês, que ele é propriamente para quem está começando a estudar inglês, está ali no nível iniciante, quer alcançar o nível intermediário, e assim, tá perdido no que estudar. Eu criei um cronograma para você seguir com passo a passo, dia a dia, do que você tem que estudar, já com os materiais gratuitos, as aulas, os vídeos, os exercícios, explicações em texto, tudo. Você só precisa abrir, sentar a bunda, começar a estudar. É a coisa mais prática do mundo. Para quem não tem muito tempo, quer sentar, quer focar lá os 30 minutos todos os dias, mais 30 minutos de estudo. Tem um e-book extra, que é com recursos para quando você não está afim de estudar, sabe? Que aí você vai lá, pega aquele material e estuda. Continua sendo um estudo, mas é um estudo mais tranquilo. Então, se você é iniciante no inglês, é autodidata, então eu recomendo você dar uma olhadinha no meu cronograma de inglês, que eu vou deixar o link aqui na descrição. O erro 4 é você sentir que você precisa usar o mesmo material o tempo todo. Às vezes a gente pega um livro de gramática ou uma playlist com um curso ou alguma coisa do tipo e você acha que você precisa seguir até o final, sendo que você está num ponto que você não aguenta mais assistir. Não precisa. Eu sou uma pessoa que eu não aguento ficar muito tempo com o mesmo material. Se você está acompanhando o desafio de 75 dias que eu estou estudando turco e espanhol, você percebe que eu, a cada 10 minutos, preciso mudar o material que eu estou utilizando. Porque eu sou uma pessoa que eu enjoo fácil, eu me entedio facilmente. Então eu preciso fazer essa troca. Então não se sinta pressionado a só seguir um único material. Se você é uma pessoa que consegue seguir um único material até o final dele, maravilha. Se você não é, troca, entendeu? Troca, vai pro próximo. Por isso que é sempre bom que ter recursos, ter todos os recursos salvos, porque aí você consegue trocar muito mais facilmente de um para o outro. Outro erro que eu sinto que eu cometia muito e que eu às vezes até dou uma deslizada é não dividir bem o meu tempo de estudo ativo e o meu estudo passivo. Qual é a diferença? O ativo é quando você realmente está praticando, você está ali imerso naquilo. O estudo passivo, você é como se você estivesse escutando um podcast enquanto você lava a louça, sabe? Você está escutando, querendo ou não, você está estudando, porque escutar um podcast ou algo do tipo é uma forma de praticar, porém, você não está 100% imerso ali, você não está anotando vocabulário, expressão, você não está fazendo um shadowing, né, repetindo o que a pessoa está falando. E às vezes a gente foca no estudo passivo, escuta um monte de podcast, um monte de vlogs, e aí e acha que está arrasando, porque você está estudando ali, nossa, tô ficando 40, 50 minutos escutando o vídeo, porém você não está anotando vocabulário, você não está fazendo nada. E a maioria das vezes, de todos esses vocabulários que você escutou, você vai reter ali 5% ou menos, porque não é ativo. O estudo ativo ele é extremamente importante. Sem estudo ativo, a gente não alcança fluência. A gente acha que só com estudo passivo dá certo, não dá. Até pode dar, mas você vai demorar o triplo ali do que você fazer no estudo ativo. Por isso é importante você saber dividir a hora de estudar passivo e a hora de estudar de forma ativa, com escrita, com leitura, com repetição, que aí realmente você vai ver um avanço muito maior. O último erro, ele é um pouco difícil para mim confessar, porque por muito tempo eu fui contra e odiava. Ainda odeio. Porém, agora eu tenho que confessar, não dá para fugir da gramática. No começo, quando você tá ali, né, iniciando o básico do básico, tudo bem, ignora a gramática, aprende algumas frases, né, algumas palavras, mas vai ter um certo momento, principalmente se você quer alcançar a fluência, você não vai poder ignorar a gramática. A gramática é extremamente importante, ela não precisa ser sua base, fazer tudo com gramática, todo dia estudar gramática. Porque ninguém aguenta, gente, é insuportável, não dá. Porém, você precisa tirar um tempo para estudar gramática, porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo no espanhol. Eu já tinha muito vocabulário, eu conseguia entender bem as pessoas, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia praticar. Por quê? Porque eu não tinha gramática, porque eu ignorei durante todos os meus estudos de espanhol a gramática.
Daí ano passado eu sentei, eu falei: "Não, agora eu vou estudar gramática". E aí eu comprei até um cronograma de espanhol que foi maravilhoso. E né, peguei firme em gramática, firme, firme, firme. E aí eu finalmente comecei a ver avanço no meu espanhol, porque eu me sentia travada, eu não andava. E aí eu fui para Espanha ano passado, em agosto, e eu já tinha feito muita gramática até lá, que eu tinha começado em janeiro, e eu realmente consegui falar com as pessoas, o que provavelmente não teria acontecido se eu não tivesse feito gramática antes, porque eu tinha vocabulário, mas eu não tinha ali a formação de frase, né, o suficiente para você contar uma frase. Então, assim, por mais que não seja interessante, não seja legal, não seja divertido, não esqueçam de estudar gramática, porque lá na frente você vai ter muito mais dificuldade, mesmo que você tenha vocabulários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês a destravar ali o estudo de idiomas. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.